Nessa primeira questão, gente, a gente tem que entender que os indícios que a gente precisa para responder a questão vieram no próprio enunciado. Vieram no próprio enunciado quando? Quando a questão me disse que as densidades, não, desculpa, as massas são iguais. Admitindo que as massas são iguais, o que tiver maior volume vai ter que ter necessariamente a menor, o que tiver no caso maior volume, desculpa, vai ter que ter a menor massa específica. Por quê? Como a gente viu na explicação que a densidade e a massa específica são conceitos bem parecidos, densidade, massa sobre volume, a massa dos três é igual, então o que tiver maior volume tem menor massa específica. São grandezas inversamente proporcionais. Então, o primeiro passo da gente é calcular os volumes. Primeiro, calcular o volume da semisfera. Beleza? O volume de uma esfera a gente calcula como sendo 4/3 de π r ao cubo. Como a gente está falando de uma semisfera, metade disso. Esse 4 eu corto com 2 e eu vou ficar com 2/3 de π r ao cubo. Beleza? Isso para o caso da semi-esfera. Pensando agora no cilindro. O volume de um cilindro, a área da base vezes a altura. A área da base, πr², altura, r. A área da base vezes a altura. Então, aqui a gente vai ter πr ao cubo. Nota aqui, ó, já apareceu alguma coisa semelhante. E no caso do cone, o volume de um cone é o volume do cilindro dividido por 3. No caso, a gente vai ter o mesmo PR ao cubo, que eu vou adiantar um pouquinho a nossa vida, que é o volume do cilindro, sobre 3. Até aqui, galera, tudo que a gente fez foi geometria básica mesmo. E, gente, observe que todos os 3 estão em função de πr ao cubo. Eu vou chamar o volume da esfera de VA, VB para o cilindro e VC para o cone. Beleza? Todos os 3 estão em função de πr ao cubo. Vamos colocar em ordem crescente, do menor para o maior. O menor é o volume do cone, VC, porque é 1/3 de πr ao cubo. O volume da esfera são 2/3, é o dobro do volume do cone. O volume do cilindro é 1/3, como aqui é 1/3, 3 vezes. Eita, desculpa, VB. São 3 vezes o volume do cone. Então, note que a gente tem a relação 1, o dobro, o triplo. Beleza? Admitindo os valores que aparecem na tabela 2, 3, 4 e 6, para as massas específicas no caso, a única relação que a gente vai ter de organizar 3 dessas massas específicas para esses 3 corpos é se o volume do cilindro for 2, o da semisfera for 4, desculpa, o volume do cone for 2, da semisfera for 4 e do cilindro for 6. Note, 1, o dobro, o triplo. 1, o dobro, o triplo. Beleza? Como a questão pede justamente o volume do cone, a densidade do cone tem que ser 2, que no caso, letra A, o W. Beleza, pessoal? Um tanto confuso, concordo. Qualquer dúvida vocês podem chamar no chat aí da atividade, tá bom?
Já essa segunda questão, ela é bem direta mesmo, ela é uma questão que a gente não precisa interpretar tanto. O nível de interpretação dela é bem básico, bem elementar. A questão trouxe o gráfico pressão, profundidade e pede a partir desse gráfico a densidade do líquido. A questão está falando sobre pressão hidrostática e a gente já viu na explicação que a pressão hidrostática é dGH, onde D é a densidade, G a gravidade e H a profundidade, a altura. É justamente o que a gente quer, no caso, a densidade. O único ponto no gráfico que a gente tem definido para uma certa altura, para a altura 0 a gente tem, que a pressão é 1. Para 5 metros, para H, deixa eu mudar a cor, para H igual a 5 metros, a pressão hidrostática é de 1,2 vezes 10 a quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado, dá no mesmo. Qualquer uma das duas unidades está valendo. Por que 1,2 se no gráfico está 2,2? Porque não começou do 0, começou do 1, galera. Pausa um pouquinho o vídeo, volta lá, observa direitinho o gráfico. Ou se você estiver acompanhando pelo seu livro, observa direitinho o gráfico. Quando a altura era 0, a gente já tinha uma pressão de 1. Depois que a pressão passou a 2,2, então a pressão aumentou 1,2. Beleza? Só substituir os valores agora. 1,2 vezes 10 à quinta é igual a D, que é o que a gente quer, vezes 10 da gravidade, vezes 5. Equação do primeiro grau, né? Letras de um lado, números do outro. Vou inverter os dois lados da igualdade porque a gente precisa multiplicar por menos 1. Eu vou ficar com 5 vezes 10D. Poderia colocar 50? Podia, mas como aqui está em notação científica, eu vou manter a notação científica. Igual a 1,2, 10 à quinta. Passo esse 5 para o outro lado. D igual a 1,2, 10 à quinta, dividido por 5 vezes 10. D vai ser igual a 1,2 dividido por 5, 0,24. Potência de base 10. Divisão, repete a base, subtrai os expoentes. 10 à quarta, beleza? Porque aqui se não tem expoente nenhum, aqui é 1. Organizando isso daqui, escrevendo notação científica, 2,4, 10 à terceira. Como está tudo no SI, quilograma por metro cúbico. Na terceira questão, galera, a gente tem que observar que a gente tem aí um vaso comunicante com dois lados, no caso, com dois braços, vamos dizer assim. Ele, apesar de ter alturas diferentes, na profundidade dele, no fundo desses vasos, de cada lado, a gente vai ter pressões iguais, beleza? No primeiro lado, no lado em que o vaso é totalmente na vertical, se a gente quer pensar na pressão, eu vou chamar de P de H1, beleza? A gente pensa na pressão hidrostática. P é igual a DGH. Se do primeiro lado a gente só tem o primeiro fluido, o fluido 1, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, e aí eu não vou me preocupar com as unidades, tá? Como está tudo em grama por centímetro cúbico, vou usar assim mesmo. A gente vai ter P igual densidade 1, gravidade 10, altura H1. Beleza? Aqui ficou H ponto, H1. Então, essa primeira pressão, 10 H1, que vai ser igual à pressão do outro lado, onde a gente tem H2 mais H3. No outro lado, onde o vaso está inclinado, a gente tem duas alturas diferentes, porque a gente tem o primeiro fluido e o segundo, beleza? Então a gente vai ter que pensar nessas duas situações em separados, tá bom? Então a gente vai ter aqui, vou chamar aqui de P1, aqui de P2, só para diferenciar. P2
H2, a gente vai ter DGH2, colocar D' para diferenciar, GH3. D' porque eu tenho outro fluido aqui, né? Então, P2, 1, que é a primeira densidade, 10 H2, mais 0,7, que é a segunda densidade, 10 H3. Tudo bem? P2 igual a 10 H2 mais 7 H3, não é isso? 0,7 vezes 7. Gente, o vaso, desde o início eu venho dizendo, no caso, que a gente tem P1 igual a P2. Tudo bem? Então, igualando essas expressões, a gente vai ter 10H1 igual a 10H2 mais 7H3. Tudo bem? E a gente tem que fazer algébrico mesmo, não tem outro jeito. A questão tinha me dito lá no início, no enunciado, que H1 é igual a H mais H2, certo? Então, onde aparece H1, vou substituir por H mais H2. Então, vou ter 10 vezes H1. H mais H2 é igual a 10H2 mais 7H3. Tudo bem? Fazendo a distributiva aqui, 10H mais 10H2 igual a 10H2 mais 7H3. Tudo bem? Gente, eu passo esse 10H2 para cá, tá? Positivo vem negativo. 10H2 menos 10H2 a gente já corta direto, né? E a gente ficou aqui com 10H igual a 7H3. Continuando aqui, para não ficar tão pequenininho, a questão pede desde o início H sobre H3. Então, vou passar esse termo para cá. H sobre H3. O 10 eu mando para o outro lado, não é isso? 7 sobre 10. 7 dividido por 10, 0,7. E é o valor que a gente quer. Essa quarta questão, galera, talvez seja a questão mais direta desse assunto. Ela é bem tranquila. A questão me disse aí que o pulmão humano consegue suportar uma pressão de 0,1 10 a quinta pascal e pergunta, no caso, qual é a profundidade que a gente consegue. Porque quando a gente tem aí o apoio só do snorkel, não sei como pronuncia isso, só daquele respirador, sem auxílio de um cilindro, no caso, a gente não pode ter uma pressão muito grande, senão a gente não consegue inflar o pulmão. Consequentemente, a gente não consegue respirar. Então, em resumo, a questão quer saber qual a profundidade que a gente vai ter a pressão de 0,1 atm. A pressão que a gente está pensando aqui é uma pressão hidrostática. Então, de novo, dGH. A pressão hidrostática que a gente pode ser submetido, 0,1 10 a quinta. No enunciado da questão, veio dizendo que a densidade da água é 10 a terceira, gravidade 10 e H é o que a gente quer. Aí ficou fácil, né? 0,1 10 a quinta igual a 10 a quarta H. Passo o 10 a quarta para o outro lado, H igual a 0,1 10 a quinta dividido por 10 a quarta. H vai ser igual, o 0,1 não tenho que dividir, divisão de potência mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, 10, 5 menos 4, 1, não preciso nem colocar. E aí, 0,1 vezes 10, 1 metro. Então, com auxílio lá do respirador, a gente só pode mergulhar até a profundidade de 1 metro. E a quinta questão, para a gente terminar essa sessão de exercícios que eu passei na semana passada, a gente quer saber, no caso, qual é a pressão
que a diferença de pressão interna, a gente quer saber qual é a força comparável à diferença de pressão sobre a janela do avião. Beleza? Vamos lá, vai ser bem tranquilo. Primeiro, a questão disse que no lado externo do avião a gente tem uma pressão de 0,6 atm. Então tem aqui a janelinha, beleza? A gente tem de fora para dentro uma pressão de 0,6 atm. E de dentro para fora, como o ambiente é pressurizado, de 1 atm. Então a gente tem uma força, vamos chamar assim, de dentro para fora de 0,4 atm. Uma força não, uma pressão, para a gente ser um pouquinho mais formal, tá? Então a gente tem uma pressão de 0,4 atm. Como a gente viu na questão anterior, 1 atm corresponde a 10 a quinta pascal. Então, no caso, a pressão que a gente está falando é de 0,4 vezes 10 a quinta. Tudo bem? Nesse caso, galera, pressão igual a força dividido pela área. É essa força que a gente quer aqui. A pressão vai ser de quanto? 0,4 vezes 10 a quinta igual a força dividido pela área. Gente, a questão me disse que a janelinha do avião tem, vou fazer aqui, 0,5 por 0,25. Não é isso? Base vezes altura, 0,125. É essa área aqui. Tá bom? Fazendo meios por extremos, a gente vai ter que a força é igual a 0,05, 0,4 vezes 0,125. O 10 a quinta a gente repete, tá bom? Eu já vou eliminar logo a potência de base 10. Para isso eu vou andar com ela 5 casas. 1, 2, completo com 3 zeros. 5, 2, 3 zeros. Só que a questão quer comparar essa força a uma massa. A questão perguntou, é semelhante a uma massa de quanto no caso? Gente, eu vou dizer que essa força é uma força peso, tá bom? Como é que a gente calcula peso? Massa vezes gravidade. Então, 5.000. A massa é o que a gente quer, a gravidade 10. Passo 10 para o outro lado. 5.000 dividido por 10. 500. Então, por conta da pressurização interna, é como se tivesse um bloco de 500 kg sobre a janela do avião.